dia, galera, bom dia, pessoal, você que está aí na sua casa, assistindo, acompanhando esse nosso primeiro encontro da manhã de domingo. Eu quero convidar você a se sentir parte desse ambiente. Queria convidar você a preparar a sua sala, ou o ambiente onde você esteja, seja no quarto, seja na sala, onde quer que você esteja, que você possa preparar o ambiente. A gente vai participar já no final desse encontro da Ceia do Senhor. Eu quero convidar você para trazer para o ambiente onde você está já os elementos do pão, um cálice com um pouquinho de suco de uva, um pouco de vinho, aquilo que você preferir, juntar a galera que está aí no seu convívio familiar, esposa, marido, filhos ou filho, ou se você está sozinho, se junte conosco. A gente vai ter um encontro muito gostoso na presença de Deus, num ambiente assim muito de intimidade, de proximidade, e a gente quer que você se sinta junto conosco nesse lugar, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, sendo abençoado por aquilo que vai acontecer nesse momento aqui, nessa galera que a gente está reunida aqui, em nome de Jesus. Vai ser bênção. Então se junte a nós, vamos louvar a Deus, levante as suas mãos, participe conosco, cante junto conosco, se sinta à vontade, se sinta parte disso, você é parte da família, nós te amamos, Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo está presente aí com você, e esse encontro vai ser um encontro de cura, de libertação, de restauração, de vida abundante. Vamos nessa, vamos juntos. Trevas com seu amor tão poderoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. O seu poder sacode a terra, suas maravilhas nos surpreendem. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Você pode dizer, sua graça é sem igual, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você se entregou e hoje eu sou Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem põe em ordem as nossas vidas e faz os órfãos filhos e filhas. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Sua graça é sem igual.
Obrigado, meu Deus, eu confio em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, pois sabemos que por causa do Teu amor nós podemos confiar, Senhor, que estamos guardados, que somos livres e nada temeremos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Você pode cantar comigo. Tu és minha luz, minha salvação, minha segurança está em Ti. Minha força és nas lutas, o meu socorro vem de Ti. Confio em Ti, meu Deus. Eu nada temerei, eu nada temerei, eu nada temerei, pois comigo estás. E se a terra me alcançar e o inimigo me cercar, o Seu amor me esconderá. Eu sei que nunca falhará. E eu confio em Ti, meu Deus. Eu nada temerei, eu nada temerei, eu nada temerei, pois comigo estás. E eu confio em Ti, meu Deus. Eu nada temerei, eu nada temerei, eu nada temerei, pois comigo estás. Nada temerei, Sua face. Tua face eu vou buscar, em Tua casa habitar para sempre, para sempre. Você pode dizer isso com fé. A Tua face eu vou buscar, em Tua casa habitar para sempre, para sempre. A Tua face eu vou buscar. Em Tua casa
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Você canta comigo isso? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. É maravilhoso nós termos um Deus em que nós podemos confiar. É maravilhoso a gente saber que as nossas vidas estão aos cuidados de Jesus. Um Jesus e um Pai que não apenas nós confiamos, mas que nós cremos. Cremos nas suas promessas, cremos na sua palavra, cremos naquilo que Ele fez por nós. E nessa hora em que nós vamos orar pelos pedidos de oração, eu sei que você tem algo a pedir ao Senhor. Eu quero que você ore crendo, debaixo dessa percepção e dessa certeza de que a sua vida está nas mãos daquele que vive. E aquele que vive, Ele luta por você. Ele vai à frente e Ele tem milagre e transformação para a sua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos pedidos de oração em Tua presença. Embora, Senhor, Tu os conheças, embora Tu saiba de cada necessidade, nós colocamos esses pedidos diante de Ti, porque a Tua palavra nos induz a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. E nós estamos aqui pedindo, Pai, pedindo por saúde, pedindo por uma bênção familiar, pela restauração da família, pedindo a Deus pela provisão financeira, pedindo a Deus por tantas causas e pessoas. Nós colocamos diante do Senhor, na certeza e na confiança de que Tu, Senhor, está guardando, de que Tu, Senhor, está protegendo, de que o Senhor tem vitórias e provisão para cada situação. Já Te agradecemos, Pai, pelas respostas e pela certeza das nossas orações, certeza de que elas são ouvidas pelo Senhor, e não apenas ouvidas, mas nós temos nela a certeza de que obteremos as nossas respostas, como diz a Tua palavra. Quando oramos segundo a Tua vontade, nós temos a certeza de que a nossa oração é atendida. E estamos fazendo isso, Pai, orando por saúde, orando por família, orando pela prosperidade do Teu povo. Cremos na Tua vontade, confiamos na Tua vontade e declaramos com a nossa boca. Recebemos do Senhor isso agora. Em nome do Senhor Jesus, que você diga amém e amém. Concorde com essa palavra na sua casa, de onde quer que você esteja nos assistindo, seja pela sua televisão, seja pelo computador, seja pelo seu smartphone. Eu quero te dar as boas-vindas. Mais uma vez, o Maurício falou um pouquinho já sobre que se dirigiu a você, mas eu quero nesse momento ratificar as nossas boas-vindas, né? Trazendo para você uma palavra de
de que é bom estar contigo, é bom poder ter você conosco, é bom poder ter você conectado a nós. Você que é do nosso time, é um privilégio. Nesse domingo poder estar entrando na sua casa, poder estar estabelecendo esse link contigo, e tenha certeza, o link maior que é estabelecido aqui não é de você com a Nova, não é de você conosco, é do Espírito Santo contigo, é do Pai contigo, é de Jesus contigo, e a bênção de Deus com certeza vai alcançar esse lugar que você está agora, seja com a sua família, como o Maurício falou, seja sozinho, né? Você está sendo alcançado, você é alvo da bênção de Deus nesse momento. Seja muito bem-vindo. Se você de repente está nos assistindo pela primeira vez, de repente você estava mexendo aí no YouTube, nas mídias sociais, ou até entrou, né, no app da igreja aí com o link de alguém mandou isso para você. Você que está vindo pela primeira vez, o nosso especial, né, bem-vindo. O nosso pedido a Deus é que você, em especial, seja o mais abençoado nesse dia, o mais abençoado nesse momento, que Deus possa falar contigo. Em nome de toda a nossa nova igreja, em nome de todo o nosso time, eu quero estender a você o nosso abraço, o nosso carinho e dizer que é bom você estar com a gente. Deixa eu passar agora a um anúncio rapidamente para você, antes de passar a palavra para o pastor Fragale. Eu quero motivar você, deixar você ciente daquilo que a gente está fazendo nesse período, onde você não pode chegar à igreja fisicamente, né? Então, nós decidimos, a nossa igreja vai a você. Se você não chega, a gente vai a você. E a gente montou uma programação online, assim, para todos os tipos de pessoa, para todos os perfis, né? Se você é jovem, se você é homem, se você é mulher, se você é da adoração, se você... Enfim, você tem N possibilidades aí, e eu quero motivar você a estar conosco, nos assistindo aí, em especial durante a semana no Instagram, né? Você vai ter lives assim que vão te abençoar. Você vai ter oportunidade de ceiar, né, quase que diariamente aqui com o pastor Maurício Fragale, terá uma palavra que vai te abençoar, e a gente quer deixar isso no teu coração, essa lembrança. Jorge, onde é que eu posso ver essa programação? Você pode ver isso no site da igreja, você pode ver isso no próprio Instagram, as mídias sociais, tem aí as nossas programações, e a gente quer deixar isso para você, que com certeza nós cremos que você será abençoado com uma palavra de vida e com uma palavra de fé. Deus abençoe. Eu passo para o meu amigo Maurício Fragale. Pastor Maurício, está contigo, irmão. Valeu, Jorge. Pastor Jorge, obrigado. Gente, eu quero convidar você agora, nesse momento, para você semear no reino de Deus com a sua oferta, com o seu dízimo. Mais do que nunca, nós estamos vivendo esse tempo, que é um tempo em que o exercício da nossa fé tem que ser algo muito concreto, muito real. Não é mais um tempo da gente teorizar sobre fé. Não é mais um tempo da gente falar sobre fé de uma forma apenas de coisas que a gente não vê, que a gente não percebe, apenas no mundo espiritual. Não, a gente precisa agora concretizar a nossa fé, entendendo que a sua oferta, mais do que nunca você precisa entender que a sua oferta, o seu dízimo, é visto aos olhos de Deus como uma semente. Esse é tempo de semear. Sabe, eu quero lembrar para você aqui de Isaac, que passou por um período também de uma dificuldade muito grande, aquilo que nós chamaremos hoje de um período de recessão, aquilo que os economistas do tempo de hoje, do século XX, do século XXI, chamariam de recessão. Isaac viveu um momento como esse. A Bíblia diz que Isaac passou por um período, um tempo onde houve uma seca, uma fome muito grande na terra, semelhante a uma que já havia acontecido anteriormente no tempo de Abraão. E Isaac, quando viu aquela situação, aquele tempo está passando, os dias, as semanas, os meses começaram a passar e nada tinha perspectiva de melhorar. Não havia uma perspectiva de melhorar. Como nós estamos hoje num tempo em que a gente não sabe se essa quarentena vai se perdurar por mais 15 dias, por mais um mês. A gente tem ouvido todo tipo de previsão. Chegaram a dizer que essa quarentena teria que durar até 2022. Você imagina só, que pelas previsões matemáticas, isso e aquilo, mas a gente na verdade não sabe. Isso daí é um estudo que vai sendo atualizado a cada dia. E Isaac também estava tendo essa visão. Quando é que isso vai acabar? Eu não sei.
Eu sei que as minhas provisões estão terminando, estão acabando, e eu não tenho uma perspectiva para daqui a um mês, daqui a 2 meses, o que vai acontecer. O que eu vou fazer? Vou juntar minhas tralhas aqui e vou para o Egito, porque no Egito eu tenho notícias de que lá no Egito tem algum tipo de provisão. Aqui está uma seca danada, uma fome tremenda, não tem como semear e colher. Aquele povo naquela época dependia muito, era um povo de vida rural, de agricultura. Eu não tenho como resolver isso agora, então eu vou para o Egito, porque no Egito tem o rio Nilo, e bem ou mal, lá ainda tem um pouco de terra fértil. Então eu vou para lá. E quando Isaac estava arrumando tudo para partir para o Egito, Deus fala com Isaac e diz para ele: Isaac, fique aí onde você está, porque aí onde você está, no lugar onde está acontecendo a crise, no lugar onde você está, que parece não haver condição nenhuma de semear, é exatamente aí aonde eu vou te abençoar. A diferença toda não foi naquilo o que Deus disse para Isaac. A diferença aconteceu foi na obediência de Isaac em cima daquilo que Deus disse. Essa foi a diferença, esse foi o diferencial, porque ele ouviu de Deus para não ir embora, para ficar por ali, e ali ele ficou. Sabe o que a Bíblia diz? Que naquele ano, ainda naquele ano, Isaac semeou naquela terra, onde ninguém estava semeando, onde todo mundo estava desesperado, sem saber o que fazer. Isaac naquele ano semeou, e naquele ano ele colheu a 100 por 1, contrariando toda a lógica, contrariando tudo aquilo que seria considerado como normal. Ele semeou e colheu, em obediência a algo que Deus havia prometido a ele. Isaac, pode ficar aí, porque aí onde você está, eu vou te abençoar. Eu quero dizer para você que aí onde você está é o lugar onde Deus vai te abençoar. A gente está colocando aí no rodapé da sua tela, se você está assistindo no seu tablet, no seu smartphone, ou projetando isso na tela da televisão da sua sala, tem projetado aí os dados bancários da igreja, e tem aí um QR Code. Esse QR Code você pode pegar o seu celular, apontar para esse QR Code, e já vai aparecer no seu celular todos os dados para você fazer uma transferência imediata. E não menospreze o valor da sua semente. Não fique pensando que você só vai ser abençoado se semear acima de R$500, por exemplo. Não, transferência. Não, você pode crer que a sua semente, não importa se ela é uma semeadura de R$5, de R$10, de R$20, para Deus o que importa é que você está semeando. Não importa agora se você está fazendo uma transferência de alto valor, mas aproveite esse momento para fazer agora. Se você preferir, você pode registrar, guardar os dados bancários da igreja, e durante a semana você fazer a transferência do valor que você achar que deve ser feito. Consulte o seu coração, deixe o Espírito Santo falar com você. Mas se você se sente tocado agora, para fazer agora, nesse momento, essa oferta, essa semeadura, faça. Não abra mão disso. Siga a direção do Espírito Santo no seu coração, porque eu tenho certeza que Deus, ainda esse ano 2020, ainda será um ano para você colher. Todo mundo está prevendo, não, por causa da quarentena, o pessoal não está saindo para trabalhar, vai haver uma recessão, há uma briga, você sabe, a nível político, de termina a quarentena agora, não, continua, se terminar agora, muita gente vai pegar o coronavírus e vai morrer, mas se não terminar agora, muita pessoa vai passar fome, e aí a gente tem que fazer, meu irmão, a previsão de Deus para você é a seguinte: com coronavírus, sem coronavírus, Deus está no controle. Com coronavírus, sem coronavírus, com recessão, sem recessão, com quarentena, sem quarentena, Deus está no controle da sua vida. Disso não há dúvida. Pode haver um debate se Deus está no controle de todas as coisas, de todo o universo, de cada detalhe, de cada estrela, de cada grão de pó que existe aí na face da terra, se Deus está no controle. Eu não vou entrar nesse debate, mas uma coisa eu tenho certeza: da minha e da sua vida, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da sua vida e da minha vida. E se você ouvir a voz de Deus e semear como Isaac fez, Isaac podia ter dito: olha, isso é fruto da minha imaginação,
Ou então, cara, Deus não está entendendo o que está acontecendo aqui. Dá licença, eu vou para o Egito mesmo. Ele podia ter feito isso, mas ele optou por dar ouvidos à voz de Deus. Ele semeou e naquele ano ele colheu a 100 por 1. E eu quero profetizar para você que 2020 ainda tem muito tempo até o final de 2020. E ainda que nesse mundo haja uma recessão, para você, filho de Deus, filha de Deus, vai ser diferente. Porque Deus vai dar colheita para você, porque você tem semeado. E nada te faltará. Amém? Então, enquanto a gente louva, enquanto a gente adora a Deus, tome esse tempo para você semear no reino. Tá? Aproveite esses minutos dessa próxima música para você, quem sabe, fazer imediatamente a sua oferta. Em nome de Jesus. Enquanto você faz isso, ouça a voz de Deus, ouça o Espírito de Deus, seja influenciado grandemente pela paz de Deus, seja tomado pelo shalom, a paz de Deus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Podemos confiar nele. Espero em ti. Espero em ti, minha cura tu és, no temporal, firme estou em ti, em teu amor. Não existe mais temor. Confiarei só em ti, Senhor. Sua promessa, esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança ancorada em ti está. Meu Deus, tu nunca mudarás. Eterno Deus, tu que és e que virás,
Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que se levante a guerra contra nós, ainda que venham contra nós enfermidades, ainda que venha contra nós problemas financeiros, o Senhor está no controle e Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos faz prosperar, Ele nos dá vitória por meio do nome de Jesus, porque nós somos lavados nesse sangue, somos aliançados com Deus, somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros das promessas, descendentes de Abraão, filhos legítimos. E no nome de Jesus, nas tuas palavras, na tua promessa, nós nos firmamos, Deus. Não na força do nosso braço, não naquilo que o homem diz, mas naquilo que a tua palavra diz. Em ti está a nossa confiança. Em ti tem toda a força, a glória, o poder. E a ti nós louvamos essa manhã, mais uma vez, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Gente, que bom a gente estar aqui nesse ambiente, nessa nossa reunião, nesse estilo. A gente está fazendo aqui hoje um jeitão um pouco diferente. A gente está mais reunido aqui, uma vez que a gente precisa minimizar a nossa equipe toda. Então a gente tem aqui o mínimo do mínimo necessário para fazer o culto acontecer. E a gente está com o nosso grupo de louvor reduzido, a gente está com a nossa equipe de filmagem reduzida, mas a igreja não para. A igreja do Senhor Jesus, ela não para. E eu sei que existem muitas igrejas, com certeza, no Rio de Janeiro e no Brasil, que não têm toda essa estrutura de equipamento para poder filmar e etc e tal, e que estão literalmente com as suas portas fechadas, mas a gente tem convidado o povo que se reúne nessas igrejas para estar participando com a gente e para não abrir mão da sua fidelidade com a sua igreja local. Sabe, a sua igreja local, se você está assistindo aqui o culto da Nova, porque a gente tem essa bênção da parte de Deus de poder transmitir o culto ao vivo, e a sua igreja não tem esse recurso, eu quero encorajar você a se manter fiel à sua igreja local, se lembrar da sua igreja local e, de alguma forma, dar suporte à sua igreja local, ao seu pastor, né, à sua igreja, porque a igreja, na verdade, ela não é o prédio, a igreja somos nós, né, nós que compomos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E a gente está hoje aqui nesse formato um pouco diferente, muito mais assemelhado a um grupo de conexão. E eu quero compartilhar com você uma palavra baseada aqui em 1 João, no capítulo 4. E aquilo que eu quero falar para você hoje, Deus colocou isso no meu coração porque nesses dias a gente tem ouvido muita conversa para nos desencorajar, nos desanimar, e por incrível que pareça, às vezes essa conversa desanimadora vem de dentro da própria igreja. Aqueles que são os profetas do desânimo, do juízo, da desgraça, e que estão dizendo por aí que esse vírus amaldiçoado é um juízo que Deus tem mandado sobre a igreja, sobre a terra, sobre as pessoas, para que elas se consertem com Deus, para que elas se arrependam de uma série de coisas, dos seus pecados, dos seus erros, e então Deus traga por fim, depois de muita morte, depois de muita desgraça, depois de muito sofrimento, Deus traga então um perdão, uma restauração. Eu quero afirmar para você aqui que é a nossa convicção, nós da Nova, temos uma convicção, não baseado naquilo o que pensa pastor fulano, ciclano ou beltrano, mas com base naquilo que a palavra de Deus diz. Há uma convicção imutável, inabalável no nosso coração, de que esse problema que o mundo está enfrentando, chamado aí Covid-19, esse problema desse coronavírus, não vem de Deus. Isso é um ataque do inferno, que tem que ser combatido, antes de mais nada,
com oração, com posicionamento do povo de Deus. O primeiro grupo na face da terra que precisa se posicionar não são os médicos, não são os políticos. O primeiro grupo que precisa se posicionar na face da terra em relação àquilo que a gente está vivenciando, aquilo que está acontecendo, é a igreja do Senhor Jesus. Se posicionar em fé, se posicionar para combater esse espírito diabólico que vem atacando o mundo de uma forma agressiva, de uma forma veemente, e que nós também, de uma forma agressiva e veemente, precisamos contra-atacar com oração, com confissão de fé, com a confissão da palavra, com a meditação na palavra, encorajando as pessoas que talvez não conheçam a Deus. Essa é a oportunidade de nós dizermos às pessoas o oposto daquilo que muitas vezes tem sido dito para elas, de que Deus, Ele está mandando juízo, Ele está mandando aí esse castigo. Nós precisamos esclarecer para as pessoas que nesse período, nesse tempo em que nós estamos vivendo, Deus não está enviando castigo ou juízo sobre a terra. E por que que eu posso afirmar isso? Por que que nós aqui na Nova acreditamos nisso? Porque nós entendemos por aquilo que a palavra de Deus diz. Não é uma interpretação, não é uma opinião, é aquilo que a palavra diz. E nisso não há sombra de dúvida alguma. Todo juízo, todo o castigo que estava direcionado a nós, ao mundo, foi colocado sobre Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi o alvo. Nós não negamos aqui de que havia no coração de Deus uma ira contra o pecado, e o apóstolo Paulo diz para nós que essa ira foi sendo acumulada ao longo do tempo. Deus não derramou sobre o homem a ira que havia no seu coração, o coração de Deus, contra o pecado. Deus foi acumulando. Eu posso começar, a gente poderia começar falando aqui sobre a ira de Deus contra o pecado de Adão. Deus, se fosse uma questão de derramar a ira dele, já de cara, no momento em que Adão pecou, vacilou, bobeou, caiu na conversa do diabo e desobedeceu a Deus comendo do fruto daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali era para Deus enviar sobre ele um juízo, e ali acabava já a história. Mas o juízo que era destinado para Adão foi acumulado, e Deus então puniu Adão em animais que foram sacrificados, que foram mortos, para que o sangue desses animais derramados temporariamente cobrisse o pecado de Adão e de Eva, e eles não perecessem, porque o salário do pecado é a morte. Isso nunca mudou, isso nunca se alterou. O salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte e Adão pecou, o que tinha que acontecer? O que tinha que acontecer com Adão? Pumba, morrer fulminado. Mas Deus substituiu Adão pelo sangue de animais, cobriu Adão com a pele daqueles animais, e a história da humanidade continuou. E a cada vez que o homem foi pecando, a Bíblia diz que esse pecado, a ira contra esse pecado, foi sendo simplesmente acumulada, e em Cristo, toda a ira que havia no coração de Deus contra o pecado, porque a ira de Deus nunca foi contra o homem. Isso é importante de entender. Quando você lê o livro de Gênesis, Deus não disse: Adão, você e Eva estão debaixo agora de maldição. Não, ele disse: por causa de vocês, a terra está amaldiçoada. E a Bíblia diz que a terra então passou a produzir cardos e abrolhos. Houve uma revolta na própria natureza, e a natureza começou a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas. E por causa disso, uma vez que a terra ficou amaldiçoada, agora o homem que só tinha que cuidar do jardim, agora era na base do suor do seu rosto que ele ia conseguir tirar o sustento da terra, porque a terra ia trazer o sustento com dificuldade. Mas o homem mesmo nunca foi colocado debaixo de maldição por Deus. E aí no final da história,
ou melhor, no final desse período de tempo, quando vem Jesus, é derramado sobre Jesus na cruz do Calvário toda a ira de Deus contra o pecado, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Foi derramado sobre ele o castigo que nos traz a paz. E toda essa ira foi derramada sobre Jesus. E se toda a ira de Deus contra o pecado, todo o pecado do mundo, os pecados desde Adão até o último ser humano vivente, foi derramado sobre Jesus. A ira que Deus tinha contra o meu pecado, contra o pecado dos meus netos e bisnetos e trinetos que ainda nem nasceram, já foi derramada sobre Jesus. Então Ele não pode derramar de novo sobre mim uma ira que Ele já não tem, porque foi derramada sobre Jesus, foi lançada sobre Jesus. O fogo da ira de Deus contra o pecado foi lançado sobre Jesus. E aí eu quero ler com você aqui essa passagem de 1 João, capítulo 4, no versículo 16, diz assim: e nós, você e eu, nós a igreja, e nós conhecemos, e não só conhecemos, mas nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Primeira coisa que eu quero lembrar vocês aqui, esse amor que João cita aqui, não é o amor humano, é o amor sobrenatural de Deus, ágape. Ágape é o amor sobrenatural que Deus tem por nós, que não é um amor humano, é um amor sobrenatural, incondicional, que não se baseia naquilo que nós fazemos, no nosso desempenho, no nosso merecimento, mas que se baseia numa decisão que Deus tomou de nos amar. E esse amor, ele não tem nada a ver com o que eu faço, deixo de fazer, com o que eu fiz, se eu sou um cara gente boa, se eu sou um cara legal, se eu ajudo as criancinhas, os velhinhos, se eu sou uma pessoa que faz boas obras, que dou doações para os orfanatos. Não, esse amor de Deus não depende dessas coisas, é um amor incondicional. E diz aqui que nós não somente conhecemos esse amor, mas que nós cremos nesse amor. E agora no versículo 17, ele diz assim: e nisto é em nós aperfeiçoado esse amor, ágape, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, porque segundo Ele, Jesus, nós também somos neste mundo. Então, esse amor de Deus, ele vai sendo aperfeiçoado em nós, mediante a pregação da palavra, o entendimento, o conhecimento, e essa nossa crença vai se solidificando, se enraizando cada vez mais. Nós vamos tomando conhecimento cada vez mais profundo de que Deus nos ama incondicionalmente, e isso vai gerando em nós uma confiança, que no dia do juízo, nós não precisamos nos preocupar com o juízo, porque nós já passamos do juízo para a vida. Aquele que crê em Deus não entra em juízo, já passou do juízo para a vida, já passou da morte para a vida. Então eu quero certificar para você o seguinte, e esse é o comentário que eu quero fazer com a turma que está aqui. Ainda, pastor Jorge está aqui do meu lado, ainda que esse vírus do inferno fosse um juízo de Deus para a terra, o conselho que João dá para a igreja é que nós mantenhamos a confiança, porque no amor de Deus é desenvolvida e enraizada em nós uma confiança de que esse amor nos assegura de que nós não entramos em juízo. Então, mesmo que alguém dissesse, olha, Deus me mostrou, me revelou que esse vírus é um juízo que está sendo mandado sobre a terra, qual tem que ser a nossa posição diante de um juízo, mesmo que haja um juízo? E veja bem o seguinte, esse juízo que ele está citando aqui, não é um juízo parcial, que Deus enviou hoje, que começa hoje e termina daqui a 2 meses. Ele está falando aqui sobre o juízo final. Está falando sobre aquele trono onde Jesus está sentado para julgar e separar cabrito de ovelha, para determinar o futuro eterno. Ó, você vai para o céu, aquele ali vai para o inferno. Ele está dizendo que nesse momento, diante dessa circunstância, não de um vírus que pode nos causar uma enfermidade, mas diante de um julgamento que pode determinar
toda a eternidade, se a gente vai passar essa eternidade com Deus ou ardendo no fogo do inferno. Porque nós temos que ter confiança de que esse juízo não é para nós. E aí, Jorge? Como é que a gente se posiciona diante desse tipo de argumento que o pessoal coloca, dizendo, não, isso aí é um juízo que Deus está mandando, e etc., para julgar a igreja? A gente tem que se posicionar de que maneira? Vamos ficar com medo? Vamos ficar na insegurança? Vamos ver o que acontece? Vamos esperar acabar para ver como é que fica? Para quem quem é que sobra? Pega o microfone aí, cara. Dá uma palavra para o povo aí. Sabe, a gente está querendo fortalecer e encorajar você, porque o que mais tem nesses dias são palavras para nos desanimar. Não sei quantos morreram na Itália, mas não sei quantos nos Estados Unidos. Agora a situação aqui no Brasil vai piorar. E aí? Nesse momento é um momento que nós precisamos, como a palavra diz e como se colocou muito bem, é o momento a gente exercer a nossa confiança nele. É o momento a gente acreditar, não apenas nas promessas dele a nosso respeito, não apenas na obra redentora que ele fez por nós, não apenas na disposição dele em nos fazer o bem, mas acreditar também que não há juízo sobre nós, que para nós que somos filhos de Deus, nós não estamos aqui debaixo de uma maldição, não há nem essa possibilidade. A maldição que pesava sobre nós, todo o preço do pecado, a morte que pesava sobre nós, foi depositada em Cristo Jesus. E nele nós fomos agora feitos vencedores na ressurreição de Cristo. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos crer nisso, precisamos crer no amor de Deus, crer que Ele é o nosso Pai e que Ele jamais se voltaria contra nós. Aliás, seria um contrassenso, Maurício, se Deus ele lançasse qualquer tipo de juízo sobre nós, porque isso, na verdade, estaria colocando abaixo toda a obra redentora de Cristo. Se não há juízo sobre nós, se não há maldição sobre nós, se nós não estamos mais debaixo de qualquer tipo de sequela, vamos dizer, do pecado, porque Cristo já levou sobre si, eu não preciso temer, eu tenho que confiar, eu tenho que crer. E a Bíblia vai dizer que é crendo, pela fé, que nós vamos ter acesso à promessa. Percebo que esse é o posicionamento que a gente deve ter em meio a esses dias, Gente, só para corroborar o que o pastor Jorge está dizendo aqui, ele falou, nós não estamos mais, não tem nem possibilidade de estarmos debaixo de maldição. Então, deixa eu só mostrar para você um texto que provavelmente você conhece, já está careca de ter lido e visto e ouvido, mas aqui em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu só quero lembrar para você o seguinte, a maldição da lei, ela é descrita lá em Deuteronômio 28, e quando você abre Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 14, o versículo 1 diz assim, se vocês pararem para ouvir, derem ouvidos aos meus mandamentos e obedecerem, virão sobre vocês essas bênçãos aqui. E aí até o versículo 14, ele descreve as bênçãos. Você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre e tal. No versículo 15 ele diz, mas se por um acaso vocês desobedecerem o quê? A lei. Agora, não desobedecer a lei, Jorge, galera que está aqui, a gente está com um time reduzido aqui, mas tem um time de feras aqui, Bernardo na bateria, aqui na bateria não, hoje é só uma meia bateria, percussão, uma quase bateria, tem carrom e tal, Tiago no teclado, ali, Tiago que foi rebatizado por mim de Mateus, há uns cultos atrás, Eu sabia que era alguém da Bíblia, mas só confundi, era discípulo de Jesus de qualquer jeito, era um dos 12, Tá, o Tiago no teclado, a Milena está ali também no vocal, depois de um tempão, a Milena estava com o Haroldo, o esposo, o marido dela está ali também, estavam passando um tempo nos Estados Unidos, voltaram e estão aqui com a gente,
O Rodrigo ali estava dirigindo no violão. Hein? Faltou mais alguém? Não, né? Falei todo mundo aqui. E o que eu ia falar mesmo, rapaz? Me perdi aqui. A gente estava falando sobre que ele se fez maldição no nosso lugar. O nosso entendimento a respeito disso aqui é muito, muito simples. Eu não tenho que tentar inventar a roda de novo e dizer que existe algum tipo de maldição que sobrou para nós, porque é aquilo que o Jorge disse, a obra de Jesus foi apenas 90%, e 10% é por nossa conta, ou 50% para ele, 50% para nós, ou ele fez tudo, ou ele não fez nada. A obra de Deus é completa, não existe nenhuma maldição agora. Então eu estava falando para você de Deuteronômio, do versículo 15 até o versículo 69, é a lista das maldições que viriam sobre nós se desobedecêssemos à lei. E era isso que eu ia falar. A questão de obedecer à lei é uma questão complicada, porque são 613 os mandamentos da lei para serem obedecidos por dia. Não são 613 mandamentos para você fazer um plano de obediência. Eu vou fazer um plano de obediência. É muito mandamento, 613? Então eu vou fazer um plano aqui. Eu vou obedecer um de cada vez, ou 2 ou 3 por dia. E no final de um período de tempo, eu vou conseguir obedecer a todos eles. Né? É só eu ir com calma, né? Eu faço um plano aqui, que nem plano de leitura bíblica. Não tem aqueles planos de leitura bíblica? Tu chega no final, essa minha Bíblia aqui no final tem um plano de leitura bíblica, que quando você vai marcando, você vai ticando, né? Você vai lendo 2 capítulos do Antigo Testamento, um capítulo novo. Eu não tenho nada contra isso não tem nada de errado, mas parece que o cara quer obedecer à lei como se fosse plano de leitura bíblica. Eu obedeço a 2 mandamentos por dia, 2 ou 3, no final de um período eu consigo obedecer os 613. Só que não era assim que a coisa funcionava. Você tinha que obedecer os 613 por dia. E se você falhasse em um, falhou em todos. Então, quando você olha para a questão da obediência à lei, a obediência à lei, ela era impossível. E desobedecer à lei, segundo aquilo que previa Deuteronômio 28, era motivo de estar debaixo de maldição. Então Jesus, ele agora vem e resolve esse problema para nós, porque ninguém jamais conseguiu obedecer à lei nesse padrão que Deus estabeleceu. Não é num padrão humano. Num padrão humano, eu poderia fazer uma consulta e ver assim, peraí, pastor Jorge, dos 613, quantos você conseguiu obedecer hoje? Pelo menos uns 250, pelo menos uns 300. E dependendo da resposta do Jorge, eu poderia dizer para ele, cara, tá bom demais. Você conseguiu atingir um nível aí de 70%. Pô, 70% tá bom pra caramba. Já dá para ser aprovado. Rodrigo, você, quantos dos 613, mais ou menos quantos você conseguiu obedecer hoje? Uns 500. Poxa, um índice maravilhoso. Esse aí foi bom demais. Melhor do que o pastor, rapaz. O camarada suplantou, foi além. 500 dos 613. Poxa, você já foi assim num índice mais de aprovação melhor. Beleza e tal. Haroldo, você dos 613, você acha que hoje já desobedeceu quantos? Os 590 e tal. Esse aí desobedeceu. Agora eu estou julgando ao contrário, né? Não estou querendo saber quantos ele obedeceu. Quantos desobedeceu? Ele já foi honesto, pastor, 590, pastor. Você está mal, então, cara, mas pelo menos vamos ver se a tua esposa te salva, né? De repente a menina conseguiu obedecer aí mais de 80% e tal, deu um equilíbrio, tirando uma média até, então a gente fica mais ou menos ali e tal. Cara, nenhum de nós aqui ia conseguir se livrar da maldição da lei. Nenhum de nós iria jamais conseguir se livrar da maldição da lei. Então Jesus, ele veio, nos substituiu, e agora o que nós precisamos crer? Nós precisamos crer, não é só conhecer a teoria, nós precisamos crer que Deus nos ama incondicionalmente, que não sobrou nenhuma maldição para nós, que ainda que esse vírus aí fosse uma maldição enviada por Deus sobre a face da terra,
O convite de João para nós é: mantenham a confiança, vocês foram redimidos pelo sangue de Jesus. Se há alguma maldição rolando no planeta Terra, essa maldição não pode alcançar vocês, não pode nos alcançar, porque nós somos lavados no sangue de Jesus, nós somos redimidos da maldição. Então, ainda que esse vírus venha, ele tem que bater, que cai e voltar, para algum lugar, vai encontrar morada em outro canto, porque para nós, para o povo de Deus, essa maldição não pode colar, não pode pegar. Isso é uma armadilha do inferno, de tentar lançar no coração do povo de Deus insegurança, medo. O medo é a força oposta à fé. O justo viverá pela fé. O justo não pode se permitir ser invadido pelo medo, mas só tem um jeito de eu não ser invadido pelo medo: é eu depositar uma confiança naquilo que Deus prometeu, naquilo que Ele promete na sua palavra. Entender que esse livro aqui, ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, esse livro aqui é a palavra de Deus, não é uma palavra de Deus, ele não contém a palavra de Deus. Porque se eu dissesse aqui que esse livro contém a palavra de Deus, eu estaria dizendo que ele também pode conter algumas outras palavras, alguma outra coisa de qualquer um outro. Não, esse livro aqui, ele foi inspirado. Cada um dos escritores aqui, seja Jeremias, Naum, Miqueias, Abacuque, Moisés, não importa quem, Jeremias, Mateus, Lucas, João, Marcos, Paulo, Pedro, cada um deles foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo para escrever aquilo que Deus queria que você e eu soubéssemos a respeito da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, o que eu queria hoje é encorajar você. A gente está começando uma semana agora, estamos aqui no primeiro dia da semana, manhã de domingo, e eu quero convidar você para participar conosco da ceia do Senhor. A gente tem celebrado a ceia todos os dias. Eu tenho feito uma live diária, pela manhã, às 10 horas da manhã. Você na sua casa, eu lá na minha, eu lá com o meu pedaço de pão, o meu cálicezinho com suco de uva, pastora Denise do meu lado, me comunicando com as pessoas através do Instagram, do Facebook, do YouTube, para que nós, participando da ceia, nos lembremos. A ceia, quando a gente fala dos elementos da ceia, nós não estamos falando aqui de um ritual da igreja. Essa ceia, ela é adequadamente, biblicamente chamada a ceia do Senhor. Ela não é a ceia da Nova, ela não é a ceia dos batistas, ela não é a ceia dos presbiterianos, ela não é a ceia dos assembleianos, pessoal da Assembleia de Deus, ela não é a ceia da igreja A, B ou C, ela é a ceia do Senhor. Por isso, se você é um cristão que crê em Jesus, claro, se você é cristão, você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você é um cristão. Mas se você é um cristão, você crê no novo nascimento, você crê que o Espírito de Deus habita em você, eu quero convidar você a ter agora nas suas mãos os elementos que compõem a ceia, que representam o corpo e o sangue de Jesus. A gente aqui na igreja utiliza esse cálicezinho aqui, que ele já vem pronto, com 2 abas de alumínio. A primeira, quando você levanta, você já encontra esse pedacinho de pão aqui, que é um pedaço de matzá, que é aquele pão judaico, sem fermento. Mas qualquer pão que você tenha em casa, você pode usar. Pode ser pão francês, pão de forma, broa, não importa o que. E se você diz assim, pastor, nem pão eu tenho aqui, mas você tem um creme cracker? Use o creme cracker. O importante é que você agora participe conosco. Coloque aí, de repente, um copinho, não importa que tipo de copo seja, copo de geleia, uma taça de champanhe, uma taça qualquer, um copo qualquer que você tenha em casa, que você possa colocar um pouquinho de suco de uva, ou um pouquinho de vinho,
para você e quem esteja com você participar. De repente está você com a sua esposa, você com o seu marido, de repente está você com o seu marido, o seu cônjuge e um filho ou dois, ou você está sozinho. Na verdade, se você está assistindo esse encontro, esse culto e está só você não está sozinho. Porque nós somos dois, pelo menos. Você aí, eu aqui. Nós aqui somos mais de dois. Né? Nós temos uma galerazinha aqui, não é muita gente, mas somos mais de dois, com você mais um. E aonde 2 ou 3 estão reunidos, Jesus está ali no meio. Presta sua atenção. Jesus não disse de que maneira esses 2 ou 3 deveriam estar reunidos. Jesus não disse que os 2 ou 3 teriam que estar necessariamente no mesmo ambiente. Jesus é o Senhor do tempo e do espaço. Então, hoje nós temos um recurso que na época de Jesus não tinha. Então não dava para Jesus dizer assim, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, mesmo que seja através do Instagram, mesmo que seja através do YouTube, não ia adiantar Jesus dizer isso, porque o povo não ia entender. Mas é óbvio que nós estamos reunidos por esse meio eletrônico, por esse meio fantástico, que é a internet. Nós estamos reunidos e Jesus está aí, Jesus está aqui. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Para Ele numa distância. Sabe aquele centurião, quando foi pedir cura para o seu servo que estava distante, Jesus disse, não, eu vou lá contigo. Pode ser distante, é longe. Ah, Jesus, é muito longe, 2 dias de viagem. De repente, não vai dar nem tempo da gente chegar lá. Mas olha só, eu sou um camarada que exerço autoridade. Eu sou comandante de uma tropa. E quando eu digo para um soldado meu, vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Então eu sei que se você só precisa mandar uma palavra, e eu sei que o meu servo vai ser curado. Ele está a 2 dias de distância, mas a tua palavra, se ela for enviada, ele vai ser curado. Caramba, nunca vi uma fé como essa em todo Israel. Você tem fé para entender que Jesus está presente aqui e também aí? Você está entendendo que esse culto ele vai ficar gravado. Então alguém pode querer assistir esse culto, de repente não teve a oportunidade de assistir hoje, vai assistir amanhã na segunda-feira, vai assistir depois da manhã na terça-feira. Você entende que a unção da presença de Deus que está aqui, ela vai continuar impregnada mesmo no culto gravado, e o mesmo Deus que está aqui hoje, no domingo, vai estar aí com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não importa o dia em que você esteja assistindo esse encontro aqui, porque Deus é o Senhor do tempo e do espaço. Então eu queria convidar você agora a crer que Jesus está aí, Jesus está aqui. Vamos orar pelos elementos e vamos participar da ceia. Pai, no nome de Jesus nós oramos por esses elementos, o pão, o cálice, e eles agora representam para nós, já não importando aonde eles foram produzidos, aonde eles foram fabricados, eles agora para nós representam o corpo e o sangue de Jesus. Nós aqui, ó Deus, discernimos o corpo, olhamos para o pão e discernimos que o corpo físico de Jesus foi ferido, foi maltratado, foi rasgado, sua pele foi rasgada, o sangue foi vertido, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Então nós repreendemos agora todo vírus, nós repreendemos agora toda bactéria, nós repreendemos agora toda enfermidade. No nome de Jesus nós declaramos o povo de Deus sarado, pleno de saúde, desde a planta dos pés até o topo da cabeça, desde a medula óssea até a superfície da pele, 360 graus, nós somos lotados, cheios, repletos da saúde que vem do trono da graça. Em nome de Jesus, nós profetizamos saúde sobre cada uma das famílias representadas, aqui nesse ambiente, aí nesse lugar onde esse culto está chegando, nós profetizamos saúde sobrenatural. Em nome de Jesus, nós comemos do pão, crendo que pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados. Amém? Vamos todos comer do pão. Aleluia.
Gente, quando Deus concretizou o plano da salvação, Ele enviou o seu Filho para derramar o seu sangue por nós. Deus é todo poderoso. Ele poderia ter enviado qualquer outra pessoa para fazer isso. Se você olhar no Antigo Testamento, mais de uma vez, anjos se manifestaram em forma humana. Deus poderia ter mandado um anjo. Deus poderia ter mandado um arcanjo. Deus poderia ter falado com o arcanjo Miguel ou com Gabriel. Olha, tira para o ímpar vocês dois aí, porque um dos dois é que vai se manifestar em forma de carne e vai morrer pela humanidade. Deus poderia ter feito isso, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Ele enviou um seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o seu Filho não veio para simplesmente anunciar uma mensagem. Ele veio para derramar, para entregar a sua vida por nós, para que nós nele tenhamos vida e vida em abundância. Vida abundante também fala de cura. Vida abundante fala dessa aliança. Vida abundante fala de vida eterna. Vida abundante fala de família abençoada. Vida abundante fala de prosperidade. Vida abundante fala de superação diante das crises. Vida abundante fala de força, energia, capacitação, fé, postura diante das crises para não ceder, para não sentar num canto e ficar prostrado, chorando, pensando, mas o que vai ser? Não, é uma postura de fé, de se levantar e dizer, Deus é comigo, Deus é comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma postura de fé, é uma postura de, até mesmo, eu posso dizer, uma postura assim de inconformismo com o mal, de se posicionar e dizer, não, eu não aceito essa porcaria desse vírus tentando invadir a minha família, eu não aceito essa porcaria de previsão, de recessão, que vai fazer com que eu agora fique sem o pão para oferecer para minha família, para sustentar minha família. Eu não aceito isso. Eu me rebelo contra essa profecia do inferno e eu me agarro à palavra do meu Deus, que diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui sarado, pelo seu sangue eu fui aliançado com Deus, e o Senhor, que é o meu pastor, não permitirá que nada me falte. É nesse espírito que eu quero convidar você a participar dessa ceia nessa manhã, em nome de Jesus. O sangue de Cristo te perdoou, te lavou, te livrou da natureza pecaminosa, te livrou de todo o pecado, e te aliançou com Deus, te inseriu na família de Jesus. Nós vamos tomar desse cálice, agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua palavra, pela sua força, pelo seu poder em nós, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, vamos todos tomar do cálice. Meu Deus, tu nunca mudarás, e sua promessa, esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar, minha esperança ancorada em ti está. Meu Deus, tu
mesmo na continuidade dessa quarentena, a tua semana vai ser uma semana ricamente abençoada. Sabe, nós todos aqui estamos entrando nessa concordância de que a tua semana será uma semana ricamente abençoada. De alguma forma, aquilo que você necessita, Deus vai suprir. Como Ele vai fazer? Não sei, mas eu creio que Ele vai fazer. Sabe, que a paz do Senhor reine na tua casa. A gente tem ouvido tantas pessoas dizendo, caramba, a convivência está difícil, o pessoal está ficando muito perto, muito próximo em casa, e aí começa e tal. Eu quero profetizar paz, shalom de Deus na tua casa, entendimento, harmonia entre marido e esposa, entre o casal e os filhos, entre filhos e pais. Eu quero profetizar reconciliação, eu quero profetizar alegria, eu quero profetizar bênçãos sem medidas dentro da tua casa, em nome de Jesus, suprimento de todas as necessidades, paz, amor, alegria, saúde, brotando dentro da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Gente, foi bom demais. Obrigado para vocês todos que estiveram aqui junto com a gente, cada um dos participantes, cada um de vocês que se dispôs a estar aqui conosco nessa manhã, nesse domingo pela manhã. Deus abençoe ricamente. Gente, foi um prazerzão estar com vocês. Hoje à noite a gente tem um segundo encontro às 18h30, uma outra palavra, a gente vai estar com outro grupo aqui, um próximo culto às 18h30. E eu quero convidar, se você conhece alguém que não participou agora pela manhã, encoraja essa pessoa, telefona para ela e diz, olha, 18h30, culto da Nova vai rolar, vai ser bênção, vai ser bom demais. Deus te abençoe ricamente. Amanhã, pela manhã, 10 horas da manhã, a gente se encontra, culto de Santa Ceia, encontro live de Santa Ceia, vai ser bênção demais, tá bom? Deus te abençoe, boa semana, valeu gente, beijo, tchau, valeu.